O desespero em Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma entrevista aí para um veículo bolsonarista e mostrou que tá realmente desesperado com medo de prisão. Não é só a Carla Zambelli, não. Aliás, a Carla Zambelli colocou em prática aí, nos últimos meses, mais de um ano atrás, ela já começou a colocar em prática, então nos últimos 20 meses, mais ou menos, o plano para tentar não ser presa, que é, ela começa a falar que tem dores no corpo, que tem crises de depressão, que tem crises de pânico, e não duvido que tenha as tais crises de pânico, hein? Mas ela usa isso como um pretexto para que quando seja aí decretada a prisão dela, ela diga, não, eu posso ir para a prisão domiciliar, pelo menos, e o advogado da Carla Zambelli acabou expondo o plano, eles são bem burros, numa entrevista à Globo. Ele diz aí que o plano aí, a Globo não, toda a imprensa, né? Ele diz aí que o plano é pedir domiciliar para ela porque ela tá doentinha. Na hora de correr armada atrás de petista, ela estava bem, mas agora a Carla Zambelli está doentinha. Então o Bolsonaro segue no mesmo plano. Esse plano funcionou com o Collor. O Alexandre de Moraes colocou um nariz de palhaço em milhões de brasileiros que foram roubados pelo Collor tantas vezes aí. E muitos esperaram aí mais de 30 anos para ver o Collor finalmente preso e mandou o Collor para casa por uma doença que o próprio Collor, no depoimento, que é na audiência de instrução, que é a audiência que a pessoa que é presa passa ali com um juiz, ele disse que não tinha. Perguntaram, Collor, você toma medicamento? Não. Collor, você tem algum problema de saúde? Não. Aí, horas depois, o advogado dele diz que ele tem Parkinson e outros, e coloca outras coisas ali que não há um exame. Parkinson não é uma doença que você faz um exame de sangue e dá lá sim ou não. Precisa de uma avaliação, de um médico, etc, etc. Ou seja, colocou só coisas que o Collor possa ter aí que não precisam de exame. E o Procurador-Geral da República, o Alexandre de Moraes, engoliram. E aí a Carla Zambelli viu que, talvez esteja fácil, vou fazer a mesma coisa. E o Bolsonaro também partiu para o mesmo plano. Só que o Bolsonaro está em pânico porque não vai ter para ele o que teve para o Collor, não. Acontece que o Collor não tentou matar um monte de gente, e um dos argumentos que o Alexandre de Moraes usou ali, quando o Procurador-Geral da República deu parecer para que o Collor fosse para casa, era que o crime que o Collor cometeu não envolvia violência. Por quê? Porque ali é uma coisa que tem na lei brasileira, mas já é uma deixa para dizer o seguinte, olha, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito não vai ter essa de prisão em casa não, tá? Nananina não, aí a coisa muda de figura. Então, tanto é que os réus do 8 de janeiro, os mais de 500 terroristas que já foram condenados, ficaram enjaulados, doentes ou não. Tanto é que o Clesão estava lá com sequelas da Covid porque a mando do Bolsonaro não se vacinou e morreu na cadeia. O André Mendonça não soltou o Clériston, terrorista aí de estimação dos bolsonaristas. Manteve preso. Então veja que pro Bolsonaro a mesma coisa. Por isso que eles estão aí implorando anistia, implorando aí algum perdão. O Bolsonaro já chegou no nível, aquele nível de desespero, que ele sabe que a coisa ruim vai acontecer, e ele começou a pedir, olha, por favor, me prendam. E aí ele tenta mandar mensagens aí para os seus seguidores, porque ele tá vendo que a sua base de apoio está se dissipando cada dia mais. Muitos que apoiavam o Bolsonaro primariamente, hoje apoiam mais o Nicolas do que o Bolsonaro. E se estiver entre Nicolas e Bolsonaro, vão pro lado do Nicolas. Muitos, e ele percebeu isso na eleição faz 6 meses, 7 meses, muitos penderam pro lado do Marçal contra o Bolsonaro. E por mais que o Bolsonaro falasse, olha, preciso que você vote no Ricardo Nunes, 28% votaram no Marçal. Boa parte deles eram bolsonaristas que mudaram. Entre o Bolsonaro e esse outro, estou com outro. Então, Bolsonaro já não é mais o maior líder da extrema-direita como era antes, se ele perder esses apoios. Com esses apoios, ele ainda é. Se outros aí, grandes líderes da extrema-direita, romperem com ele em determinado momento ou pararem de defender a causa dele, a militância bolsonarista está cada vez menor. Aí vai virar marçalista, nicolista e outras coisas. Ele já está vendo isso e já está vendo que, na imprensa, a militância é tarcisista. E é exatamente para converter o bolsonarismo em tarcisismo. É isso que a imprensa quer. Por isso que essa semana o Bolsonaro já falou que a Michelle pode ser candidata à presidência e meio que descartou o Tarcísio. Por quê? Porque ele viu, peraí, eu vou me ferrar nessa aqui. E o plano
da imprensa, com o mercado financeiro e banqueiros, que é Bolsonaro preso, e ele preso ser obrigado a converter os votos para o Tarcísio, parece que também não está dando muito certo. Não porque o Bolsonaro não vai ser preso, mas que o Bolsonaro está dizendo que não vai. E aí o Caiado apareceu dizendo, ó, Bolsonaro, se você me apoiar, eu te prometo indulto. Ou seja, vão surgir outros, se já surgiu um, vão surgir outros aí nos próximos meses, prometendo para o Bolsonaro a mesma coisa. Então quem garante que ele vai apoiar o Tarcísio e não algum outro que ele veja que tem mais chance de ganhar? Veja só. Aí dá ruim tanto o plano da imprensa, ou seja, o Bolsonaro fica preso, quanto do Bolsonaro de ser solto, porque a verdade é uma só. Pode ser o Tarcísio, o Caiado, pode ser qualquer um que ele queira. Nenhum deles vai ganhar do Lula para dar um indulto para ele. E é por isso que tá esse desespero aqui que eu vou te mostrar agora. Prepara aí para rir do desespero. 40 anos de cadeia do Bolsonaro, no golpe da Disney, que eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que tiver saído do Brasil. Não vou sair do Brasil. E prendo, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. E prendo. Eu estou com 70 já, quase morri na outra cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. A gente fica sendo um mago, que dá para resistir. Sem fazer loucura. Dá para resistir com conhecimento, humildade. Não é o cara que vê lá um assunto qualquer. Ah, não vai dar em nada. Eu estou cansado disso. Pessoal, tem uma coisa, uma regra. A nossa vida aqui é 100% certa. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência nossa é piorar. Uma vez concordei com ele. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência aí para ele é piorar muito. Não é pouco não. Então, daí a dificuldade do Bolsonaro em convencer os seus aliados. Você vê que ele coloca alguns argumentos ali que é para pegar o Bolsominion raiz, que é, olha, eu vejo esse pessoal que diz que não vai fazer porque não dá em nada. Não, tem que lutar, porque ele tá vendo a sua base cada vez mais desanimada, a sua base cada vez mais aí pensando, pô, não adianta não, a gente já perdeu essa. O Bolsonaro vai ser preso mesmo, já vamos partir para a próxima luta, que essa aí já era. Ele não pode partir para a próxima, porque ele vai estar preso. Então tá ruim, tá bem ruim aí. Um que tá aí tentando criar factoides e tá se queimando aí na Câmara dos Deputados é o Nicolas Ferreira. O Nicolas, essa semana ele entrou com um pedido de impeachment contra o Flávio Dino. O Flávio Dino aí já tem uns 10 pedidos de impeachment contra ele. O Flávio Dino fez uma fala lá no Maranhão, dizendo que pelas pesquisas, e tem várias pesquisas mostrando isso, os dois primeiros, numa cidade lá onde ele estava, são candidatos de esquerda. Ele falou, se esse e esse se juntarem, vão formar uma chapa imbatível. Um é primeiro, outro é segundo, e os dois juntos têm quase 90% dos votos. Foi essa aí a piada que fez o Flávio Dino em clima de descontração. O Nicolas Ferreira falou, não, ele tá fazendo como se ele estivesse fazendo campanha para os dois. Ele tá fazendo ali propaganda político-partidária. E o que o Flávio Dino disse, no contexto em que ele estava, é como se a gente falasse assim, olha, imagina que não fosse um dejeto, que não fosse um lixo tóxico, imagina que tivesse alguém aí de esquerda com a popularidade do Bolsonaro, se falasse, se Lula e Bolsonaro se juntarem, faz uma chapa imbatível, porque afinal os dois juntos têm 90% dos votos, 95% dos votos praticamente. É isso. No caso lá, eram dois candidatos de esquerda. Ele falou, se os dois se juntarem, ninguém ganha. E fez piada disso, sabendo que os dois provavelmente não vão se juntar. Pois bem, aí o Nicolas usou isso para pedir o impeachment do Flávio Dino, para fazer um escarcéu nas redes sociais, falar que tá tudo errado. E olha só, o ministro do Lula, não é mais ministro da STF, é do Lula, tá fazendo propaganda política aí. Os caciques do Centrão já estão com medo que o Flávio Dino vai se irritar e vai falar, quer saber? Vou dar uma aceleradinha aqui nas investigações do Bolsolão. Essa atitude do Nicolas contra o Flávio Dino veio menos de 24 horas depois o Flávio Dino deixar um pouquinho mais flexível a questão das emendas, que o Centrão estava tanto brigando e tão desesperado. E aí tem uma outra coisa que eu percebi. Toda vez que o Flávio Dino flexibiliza um pouco a questão das emendas, acontecem duas coisas. A primeira é que o Centrão começa a cometer crimes. E a segunda, que vai em paralelo, é que a Polícia Federal faz alguma operação dos crimes passados. E aí, obviamente, o Centrão vai colocando mais a corda no pescoço de cada deputado, porque eles continuam cometendo crime. Da última vez
que foi em outubro, também teve a operação da Polícia Federal, pegou o chamado Rei do Lixo, prendeu um monte de gente, e foi poucos dias depois o Flávio Dino flexibilizar. Logo depois da operação da Polícia Federal, passaram aí umas 2, 3 semanas, ficamos sabendo que os parlamentares do Centrão estavam descumprindo as regras do Dino. Aí ele colocou lá o lacre nas verbas das emendas e deixou o Centrão sem emendas muito tempo do final do ano passado. Todo o período eleitoral eles ficaram sem emenda ali para roubar. O que foi um drama para alguns políticos do Centrão que não puderam ali comprar votos com dinheiro vivo na véspera da eleição. Queriam fazer mais e não conseguiram. Alguns bandidos deixaram de ser eleitos graças ao Flávio Dino. Aí, chega aí o ano novo, ele flexibiliza um pouco. Aí o que descobrimos? Eles são muito burros. Com confissão do Sóstenes Cavalcante, descobrimos que eles já estavam armando um jeito de ferrarem ali com a ordem do Dino, de descumprir a ordem do Dino e de cometer crime. Aí você fala, pô, esses caras não param